Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo é pra gente conversar um pouquinho sobre o No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie. Esse livro faz parte do meu desafio de 10 livros para 2018. Eu vou deixar o link ali embaixo. Ele foi meio devagar, assim, nos últimos tempos. No começo teve um embalo bom, mas agora deu uma estagnada. Enfim, vamos ver o que vai acontecer até o fim do ano. Mas li o livro e é um livro muito legal. Esse aqui é um livro da Chimamanda. Chimamanda, quem não conhece, é uma escritora nigeriana. E é o terceiro livro que eu leio dela de ficção. Eu li o Hibisco Roxo e li o Americaná, que eu gosto muito dos dois. Eu vou deixar o link ali embaixo, tem um texto meu para Hibisco Roxo e um vídeo para o Americaná. E são livros assim muito interessantes. E eu já li também dela 2 livrinhos de não ficção, talvez. Tem o Todos Devem Ser Feministas, Sejamos Todos Feministas, e tem o Para Educar Crianças Feministas, um manifesto que eu li esse ano e eu vou falar um pouquinho sobre ele agora no fim do vídeo também, para aproveitar o embalo, né? De qualquer forma, esse aqui é um livro de contos, e os outros 2 livros que eu tinha lido dela são romances. E eu assumo que isso mudou um pouco, assim, pra mim, o ler Chimamanda, né? Pra mim, uma das coisas que ela faz de mais interessante é criar personagens e desenvolver os personagens. Pelo menos era isso que eu achava tendo lido aqueles 2 livros. E quando eu comecei a ler os contos, eu estranhei muito, porque nos contos isso é, estruturalmente, né, pela diferença entre romance e contos, é uma coisa que é diferente, né? Me parece que um conto é muito mais focado numa situação, num acontecimento, numa narrativa, assim, do que num desenvolvimento a longo prazo e tal. Pensar que o Americaná é um calhamacinho, né? Então ela tem ali um desenvolvimento bastante complexo, bastante duradouro dos personagens. Então eu estranhei um pouco no começo ler a Chimamanda contista, assim. Ela teve ali um exercício meu mesmo, mas eu aos poucos fui me apaixonando pelos contos dela também, então foi um livro assim que eu li durante mais tempo, apesar de ser um livro curtinho, não foi um livro que eu li tão rápido assim, mas foi uma experiência interessante nesse sentido de repensar a Chimamanda, digamos assim, né? Então o livro tem 12 contos, ele foi publicado inicialmente em 2009, ele já tinha uma outra edição no Brasil, se eu não me engano, essa aqui é a segunda edição, é isso? Segunda reimpressão, tá aqui, não tenho certeza de detalhes. Eu sempre acho difícil falar sobre livros de contos, porque nem sempre eles têm uma unidade, né? Eu diria que, em geral, esse livro trabalha muito com a questão de identidade e principalmente relativa à imigração, a essa coisa nacional, e eu acho que ela é ela tá pensando muito sobre essa questão de territorialidade nesse livro. Um dos contos que eu mais gostei se chama Jumping Monkey Hill, a montanha dos macacos saltitantes. Eu vou contar um pouquinho mais dele, mas eu também não quero contar demais, porque eu não quero, assim, dar todos os spoilers. Mas a gente tem uma personagem que a gente acompanha, que é uma escritora nova, e ela é aceita para participar de um workshop que vai ser na África do Sul. Essa menina é da Nigéria, e é um workshop para escritores africanos organizado por um professor, um pesquisador inglês. Então ela chega lá e é um resort desses meio para turista ver, para inglês ver, né? Então todas aquelas casinhas na praia, acho que essas versões bem idílicas que a gente tem, tipo, de férias na praia, assim, aqueles bangalôs e tal. E esse professor super gosta desse lugar, e ela tem essa sensação desde o começo que, não, peraí, isso aqui não é o continente africano, isso aqui não é a África, isso aqui é uma África para turista ver, né? Não é autêntico, ela já se sente desconfortável, então o workshop começa. A ideia é que eles têm algumas reuniões, eles têm um tempo para poder desenvolver uma história, e depois eles todos leriam os contos uns dos outros e teriam essas sessões
de debate. E é muito interessante porque nesse conto específico ela vai construir a identidade dessa personagem nigeriana também em comparação com outros africanos e com os estereótipos que se tem dentro da África mesmo, né? O que se espera de pessoas de cada país e tal. E uma outra coisa muito interessante, então, quando eles começam a apresentar os contos que eles desenvolveram ali, é a expectativa desse professor frustrada por achar que esses contos não são africanos o suficiente, que eles não descrevem a realidade da África e tal. Então, eu achei um conto, primeiro, muito bem construído em termos de estrutura, porque ela tem a perspectiva narrativa a partir dessa moça, não é em primeira pessoa, é em terceira pessoa, mas a gente vai acompanhando ela, o que é bem legal. A gente tem o conto que ela escreve, as motivações dela para escrever aquele conto, que ela sente com o retorno do conto dela, e essa situação ali da diferença também eu achei bem legal. Que mais? Muitos dos contos são sobre pessoas que querem sair da Nigéria e ir para os Estados Unidos, ou pessoas que estão chegando nos Estados Unidos e vivendo ali suas primeiras experiências, seus primeiros choques de cultura. Então, tem várias situações interessantes nesse meio. Tem um conto que eu gostei muito também, sobre uma mulher tentando ir para pedir asilo, daí no caso, né, ela tá pedindo refúgio mesmo ali por motivos de perseguição, e o que acontece com ela durante esse processo de pedir isso, que eu achei um conto lindíssimo, extremamente forte, também chama A Embaixada Americana. Ela vai brincando com jeitos de narrar, com coisas desse tipo. Tem um outro conto, deixa eu só lembrar o nome dele, que também me impactou muito, sobre esses encontros dentro de um próprio país, chama Uma Experiência Privada. Então, duas mulheres de contextos muito diferentes, culturais, religiosos, se veem ali no meio de uma confusão, de uma violência pública, elas conseguem se esconder juntas, e a gente tem elas lidando com isso, com essa situação. É um conto muito bonito também. Então eu acho bem interessante como a Chimamanda consegue encontrar esses momentos, esses episódios em que ela consegue falar tanto sobre essa questão da imigração, do lugar, da territorialidade, da identidade e coisas desse tipo. É um livro que é bem legal. E é óbvio, gente, tem algum desenvolvimento de personagem também, né? Eu vim com essa sensação de, ai, nossa, tá estranho, porque eu tava vindo da leitura dos romances dela, né? Então no começo eu estranhei, mas é óbvio que ela faz isso tão bem quanto nesses textos, né? Só é uma construção diferente, né? É um negócio que se desenrola de outra forma. Então, assim, é um livro que de fato eu não gostei tanto de cara, mas foi um livro que foi indo, assim, foi crescendo em mim. E eu recomendo bastante. Caso alguém ainda não conheça a obra da Chimamanda, eu acho que é uma escritora contemporânea que vale muito a pena conhecer. Porque eu acho que ela questiona muito esse tipo de movimentação global. Eu acho que é um tema bastante contemporâneo e bastante importante. Eu queria falar rapidinho, então, também sobre o Para Educar Crianças Feministas, um manifesto, que é um livrinho dela. Esse livro é bem baratinho. Também eu li ele no começo do ano. A Chimamanda tem uma amiga que vai ter um filho, uma amiga que tá grávida, e essa amiga pergunta pra ela, tá, esse negócio de feminismo aí que você fala, ou sejamos todos feministas e tal, tudo muito interessante, mas como que eu crio uma criança feminista? E a Chimamanda vai refletir um pouco sobre isso aqui. Então é como se fosse uma carta para essa amiga dela, e ela vai dar algumas dicas, digamos assim. E então ela já tem um nome para filha e tal, e daí ela dá algumas sugestões. Então a primeira sugestão: seja uma pessoa completa. A maternidade é uma dádiva maravilhosa, mas não seja definida apenas pela maternidade. Seja uma pessoa completa, vai ser bom para sua filha e tal. Então ela vai dando várias dicas, assim, eu achei interessante. Eu particularmente gosto mais do Sejamos Feministas, assim, porque eu acho que é um assunto, sejamos todos feministas, é um assunto que acho que dialoga mais comigo, né? Eu não tô nesse universo de maternidade, nem nada do tipo.
Então eu acho que fica um pouco mais distante. Mas ainda assim eu queria deixar, se eu não me engano são 10 dicas, deixa eu confirmar aqui. Eu queria falar rapidinho sobre... desculpa, 15 dicas, gente. Porque, enfim, pode interessar aí alguém, né? Um livrinho eu acho que tem que circular mais, assim, bem legal. Bom, pessoal, é isso então. É isso que eu queria falar sobre esses 2 livros da Chimamanda. Me contem aí, caso alguém já tenha lido, o que vocês acharam. Ou se vocês já leram outras coisas. Eu agora, da Chimamanda, eu acho que eu não li um chamado Meio Sol Amarelo. E eu acho que é isso. O Meio Sol Amarelo eu de fato não li, Visto Roxo, Americaná, eu acho que todos os outros eu li. E, enfim, tomara que ela comece a publicar mais coisas em breve. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.